Olá a todos, eu sou Wellington Fraga Riso, professor de Altas Habilidades Superdotação do NEAP, Carapina, Vitória Espírito Santo, ano 2021. Estamos aqui para apresentar o último vídeo da sequência sobre raciocínio lógico matemático. Vocês terão acesso a mais uma sugestão de atividade para ser desenvolvida com os estudantes de maneira didática. É importante lembrar que esta produção teve por objetivo apresentar estratégias matemáticas lógicas sem a utilização de fórmulas, enriquecendo as práticas pedagógicas dos professores que atuam nas salas de recurso para a área de altas habilidades de superdotação das escolas da rede estadual. A organização sequencial desses vídeos ficou da seguinte forma: o primeiro foram os jogos virtuais, o segundo, enigmas e desafios, e este último e terceiro, problemas matemáticos. Qual o objetivo pedagógico dos problemas lógicos matemáticos? Observar os problemas matemáticos propostos em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e adequar soluções de modo que seja constituída uma argumentação consistente e favorável. Quais habilidades serão desenvolvidas? Interpretação de texto, concentração, resolução dos problemas por meio do raciocínio lógico, permitindo-se assim que o estudante amplie suas formas de pensar matematicamente para muito além dos cálculos numéricos, reconhecendo que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e atuação no mundo. O público-alvo indicado para essas atividades são estudantes a partir dos 13 anos de idade. Antes da explicação do problema matemático, vale lembrar a sugestão de utilização do roteiro de atividade proposto para a organização das atividades enviadas aos estudantes. Assim, o professor pode descrever suas referências e propósitos em relação à atividade. Neste exemplo, o problema matemático está classificado com 4 estrelas e pode ser considerado como difícil em relação ao nível de dificuldade. O texto do problema diz: uma pessoa gastou R$ 50 de formas variadas, porém quando somou os valores das sobras que gastou, percebeu que haviam totalizado R$ 51. Como explicar esse valor de R$ 1 a mais que sobrou? Precisamos analisar e entender os dados expostos na tabela demonstrada. A coluna da esquerda mostra os gastos, a coluna da direita mostra o que sobrou, a representação da moeda real no centro, abaixo os somatórios desses dados, uma figura sugestiva para a situação e acima da grade, uma seta apontando para a direita, indicando como deveremos realizar a leitura e interpretação. Observando atentamente a tabela e a seta apontando a leitura dos dados da esquerda para a direita, percebemos logo na primeira linha que dos R$ 50 foram gastos 20, sobrando 30. Na segunda linha foram gastos R$ 15 do que sobraram, restando 15, pois haviam 30. Na terceira linha gastou-se mais R$ 9 dos 15 que sobrou, restando 6. E por fim, na quarta linha, foram gastos R$ 6 dos 6 que haviam sobrado, restando 0. Contudo, somando a coluna dos gastos, comprovamos o valor de R$ 50 dito no início do problema. Mas somando a coluna das sobras, o valor foi R$ 51. Aí chegamos num conflito maior da situação, ou seja, que R$ 1 a mais é esse que sobrou se os gastos foram de R$ 50? Qual seria a explicação para isso? A explicação lógica matemática é que não se deve somar os valores de forma como foi mostrado na tabela, porque o que foi sobrando em cada etapa
vai variar de acordo com a maneira que é gasto o dinheiro. E assim, consequentemente, se foram gastos de outra forma, irão sobrar valores diferentes. Não há relação nenhuma em somar o que foi sobrando com o valor que se tinha. Uma outra forma de provar que é errado somar as sobras dessa maneira é, por exemplo, utilizando esse mesmo problema com outros valores de gastos. Veja bem, somando a coluna dos gastos, temos os R$ 50, mas agora somando-se as sobras, perceba que logo na primeira linha foram gastos R$ 10 dos 50 que tinham, sobrando 40. Na segunda linha foram gastos mais R$ 15 dos 40 que sobraram, restando 25. Na terceira linha gastaram-se mais R$ 5 dos 25, sobrando 20. E na quarta linha foram gastos os R$ 20 restantes, totalizando-se zero de sobra. Somando as sobras, ou seja, 40 mais 25 já seriam 65, ultrapassando os R$ 50 que se tinha. Continuando a soma, 65 mais 20, 85 no total. E comprovando-se assim a verdade no raciocínio de que não devemos somar as sobras dessa forma. Como resposta, não devemos somar os valores da forma como foi mostrado na tabela, porque o que foi sobrando em cada etapa vai variar de acordo com a maneira que o dinheiro é gasto. No segundo exemplo sobre problemas matemáticos lógicos, temos a seguinte situação. No mínimo, quantas pessoas são necessárias reunir para garantir que 3 façam aniversário no mesmo dia da semana? Alternativa A, 365. Alternativa B, 21. Alternativa C, 15. Alternativa D, 7. Alternativa E, 3. Este problema está classificado com 3 estrelas, nível médio de dificuldade. Como a exigência é reunir no mínimo 3 aniversariantes no mesmo dia, pensamos de imediato e logicamente preencher uma pessoa para cada dia da semana, ou seja, uma pessoa no domingo, outra pessoa na segunda, outra na terça, na quarta, na quinta, na sexta e outra pessoa no sábado. Dessa forma, já temos 7 pessoas no mínimo garantido para que pelo menos uma fizesse aniversário em algum dia da semana. Isso pode acontecer, mas não é confirmação de que 3 pessoas façam aniversário no mesmo dia da semana. Mas agora, se forem incluídas mais 7 pessoas, distribuindo-as novamente nos dias da semana, teríamos mais uma no domingo, outra na segunda, outra na terça, na quarta, na quinta, na sexta e outra pessoa no sábado. Dessa distribuição, pode ser que aconteça agora de 2 pessoas estarem fazendo aniversário no mesmo dia da semana. Diante dessas condições, já seriam 14 pessoas envolvidas, mesmo não atendendo ainda a condição de que 3 pessoas, no mínimo, façam aniversário no mesmo dia. Contudo, se agora for incluída mais uma única pessoa em esse grupo, certamente que a pessoa entrará em algum dia da semana, por exemplo, aqui na terça-feira, atendendo assim a solicitação do problema e garantindo que pelo menos 3 fariam juntas aniversário num determinado dia da semana. Somando-se 14 com mais 1, temos 15 pessoas no mínimo garantidas para que atenda à condição do problema.